Boa tarde. Agradeço a presença dos senhores que disponibilizaram o tempo para estar aqui acompanhando essa audiência. Agradeço o convite feito pela Petrobras, através da comissão, através do Charles. É uma oportunidade muito importante para que a gente esteja mais próximo dos senhores para poder responder os questionamentos, as dúvidas, que às vezes por telefone, por e-mail, às vezes a resposta não vem da forma que os senhores desejam. E assim, no final do ano, a gente sempre recebe aqueles questionamentos, né, do trabalho da comissão, que a comissão fez, o que a comissão tem a fazer, se a gente conseguir resolver, se a gente vai ter tempo de resolver o problema de todo mundo. O objetivo nosso na SEI, através dos nossos representantes, da Advocacia Geral da União, os representantes dos anichados, os outros membros da comissão que fazem parte da nossa equipe técnica, que vocês, os senhores devem estar acostumados a tratar com a nossa equipe de atendimento, tudo, é tentar resolver o problema de cada um, não dando prioridade, porque a gente realmente não tem como dar prioridade, porque a necessidade de todos é a mesma. Então, à medida que a gente consegue concluir a instrução de um processo, que a gente consegue concluir uma análise, a nossa intenção é colocar esse processo para a pauta e, na sequência, todo esse trâmite que o Charles falou, para a conclusão dos trâmites para a publicação de portaria. Esse ano foi um ano atípico, que nós tivemos as eleições, né, e isso atrasou algumas publicações. Nós tivemos uma dificuldade, uma demora maior, né, nesse resultado, porque a SEI ela só vê o resultado mesmo do seu trabalho, não só a partir da publicação da ata, mas sim da publicação da portaria de retorno, que ali é onde a gente vê a conclusão das atividades da comissão. E assim, não é uma só pessoa trabalhando, ali é uma equipe trabalhando, cada um fazendo sua atividade e o objetivo é o mesmo. A gente sempre fala, esqueça os problemas pessoais, problemas da casa de vocês lá, porque aqui a gente tem um problema muito maior. Aqui são vidas que dependem do nosso trabalho. Então, a disposição de cada um ali dentro da comissão é resolver a integral para concluir os requerimentos, os processos que estão lá. Inicialmente, lá em 2004, quando a SEI foi criada, de repente, talvez na elaboração do decreto, ficou com algumas falhas, tanto que inicialmente a SEI só podia analisar os requerimentos cadastrados naquele período. Em 2004, ali, em 30 de setembro, depois prorrogado em 30 de novembro de 2004. Depois, a gente viu a necessidade que existiam, né, processos cadastrados também em 1993 que não tinham tido análise pela administração, processos que estavam pendentes de conclusão e essas pessoas ficaram à mercê da administração. Através de contatos, de pesquisas, foi possível a SEI analisar também esses requerimentos, mas depois que teve um novo decreto, em 2006, alterando essa competência da SEI. Infelizmente, o que a gente analisa ali? Somente o que está dentro do processo. Infelizmente, alguns requerentes na hora da instrução, por falha ou por urgência no envio dos documentos, ficaram com documentos faltando complementar essa documentação. E esses processos foram indeferidos pela SEI. Mas nós oportunizamos que todos apresentassem pedido de defesa, né, requerimento, pedido de reconsideração, processos, né, tiveram oitivas de testemunhas, né, foram feitas em diversos estados, no caso da Petrobras foram feitas no Rio de Janeiro, foram feitas em Aracaju, e através disso a gente pôde aumentar, concluir a análise e o deferimento de mais um grupo enorme da Petromisa, que felizmente a grande maioria já retornou. A gente tem um pequeno número, que a gente está só com dificuldade para concluir, não a SEI, mas a Petrobras também está com dificuldade para a gente concluir
os dados para envio de publicação de portaria, mas isso aí a gente até já publicou no site, até mesmo do Paulo Morano também, para tentar auxiliar essa informação, porque talvez são pessoas que estejam em um local sem acesso à informação e sem contato, telefone, endereço, tudo já tinha alterado, a gente está com dificuldade para fechar esse número. Eles fazem parte daqueles 30 que a gente está tentando fechar tudo isso. A SEI, ela ainda tem um passivo de processos lá para serem concluídos, mas não todos referentes a processos cadastrados em 2004. Felizmente, o esforço concentrado dos nossos representantes da AGU, da equipe toda, e com parceria também junto aos órgãos da administração, a gente tem um pequeno número, menos de 100 processos cadastrados em 93, 94 ou em 2004, que ainda não foram concluídos. Mas, assim, em sua grande maioria, são processos também que foram encaminhados para as comissões setoriais bipartites, na época, em 2006, 2007, para os órgãos, e alguns órgãos não devolveram esses processos. Mas, à medida que os interessados procuram a SEI, a gente tenta localizar e avocar esse processo para ser feita essa conclusão. O que a gente ainda tem lá na SEI ainda, que seria a justificativa para uma prorrogação, não de um ano, mas de repente de alguns outros meses, são os recursos que a gente ainda tem na SEI para serem analisados, os mandatos de segurança que a gente tem recebido, são oriundos daqueles processos onde os interessados perderam o prazo em 2004, porque a gente sabe que aquele prazo ele não foi amplamente divulgado, muita gente não teve acesso ao diário oficial. Hoje em dia, muita gente não tem acesso, imagina 10 anos atrás, o acesso, a dificuldade era ainda maior. Então, a gente recebe o requerimento fora do prazo, nós cadastramos lá na SEI e notificamos o interessado, informando que a análise não vai ser feita, a análise do mérito, por não ter obedecido o prazo do decreto da SEI, em 2004. De posse dessa documentação, os interessados têm buscado a via judicial e o Poder Judiciário tem entendido que realmente aquele prazo foi irregular e tem concedido as liminares para analisar os processos, independente do prazo que foram cadastrados na comissão. E temos os processos cadastrados em 93 e 94 pendentes de análise até hoje, que os interessados a qualquer momento podem solicitar essa revisão, essa análise, conclusão da análise na comissão. Então, todas essas pendências, a SEI tem hoje 884 processos a serem concluídos. Hoje, o prazo que a SEI tem até 8 de janeiro de 2015. Essa semana, a gente encaminhou para o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento a minuta da prorrogação da comissão para a conclusão desses processos e para as atividades de encerramento, que até para encerrar a comissão, a parte física, os processos, tudo que a gente tem lá é um material muito volumoso e a gente tem que fazer um trabalho claro para poder quando encerrar a comissão, fazer um relatório e não simplesmente fechar as portas e não dar clareza, publicidade no que foi feito pela comissão. A gente quer transformar isso num ato histórico. Isso é um ato histórico. A gente quer deixar isso para que na posteridade as pessoas encontrem esses artigos ou em bibliotecas ou na internet e saibam realmente o que foi que aconteceu. Não foram pessoas demitidas aleatoriamente porque eram pessoas incapazes, incompetentes e que foram mandadas embora porque o governo achou que deviam mandar embora aquelas pessoas. Não. Aquele trabalho, aquele processo de demissão, ele foi irregular, arbitrário, não observou a capacidade, a dignidade de cada cidadão e que essa comissão ela buscou restaurar isso, embora tenha se passado muitos anos, mas o objetivo da comissão, apesar dos anos que se passaram, é restaurar e trazer a dignidade de todas essas pessoas. Apesar de todos os percalços que a comissão enfrentou, ela já deferiu até a data, a presente data, 14.116 processos.
talvez o seu processo não esteja lá, de cada um, ou de um ou outro que esteja presente, não esteja dentro dos 14.116. Mas foram 14.116 famílias que tiveram o objetivo da anistia, o resgate desse seu direito, né, feito pela comissão. Infelizmente, nós tivemos indeferidos, mas em vista de mais de 14 mil deferimentos, nós tivemos 1.900, hoje, arredondando, 1.900 indeferimentos. E essa comissão, a gente, como eu já falei, indefere tendo em vista o que a legislação prevê e o que consta nos autos. Todo aquele que recebeu o pedido, a notificação do indeferimento, ele teve um prazo para apresentar o recurso e fazer prova contrária dos argumentos elaborados no parecer das nossas representantes da AGU. Totalizando, como eu já repeti, já falei, a gente tem na comissão, aguardando a análise ainda, 884 processos que incluem todas essas situações. Recursos, pendentes, mandados de segurança. E nós já tivemos retornos na administração de 12.349 anistiados. Foram 12.349 famílias que puderam comprovar, mostrar para todo mundo que aquela demissão foi arbitrária, que seu direito de retorno foi garantido pela administração e que estão aí mostrando que a sua mão de obra realmente era necessária e capaz de contribuir para a administração. A CEI, ela tem uma unidade de atendimento, a grande maioria aqui já tem o endereço, o e-mail, os telefones para contato, se não tiver, depois a gente disponibiliza para os senhores. E aquele que tiver interesse em fazer pergunta de situações específicas em relação a algum processo, eu sugiro que faça por e-mail para que eu leve esse questionamento para a gente analisar junto ao nosso banco de dados o caso específico, para poder responder ou por e-mail ou por telefone, para cada interessado. É isso, a comissão está aqui para responder os questionamentos de situações amplas que possam solucionar não só a dúvida individual, mas a dúvida coletiva. Eu não sei se a doutora Neide ou a doutora Mônica, passar para a doutora Neide, que ela tem algumas considerações para fazer aqui. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos que estão presentes e também aos representantes aqui da mesa, na pessoa do Charles. Também só quero cumprimentar as palavras da doutora Hélida e agradecer o convite, que essa oportunidade que a Petrobras está nos dando, porque é uma característica da CEI desde o início. Eu acredito que todos os senhores têm acompanhado o nosso trabalho, já são quase 8 anos, desde que eu e a Mônica fomos indicadas como representantes na CEI. A CEI foi criada em 2004, mas nós começamos em 2007 na elaboração do parecer, os éramos de 2007 e em 2008, a partir de 2008, fisicamente e exclusivamente na CEI, na análise dos processos. E eu tenho que registrar assim, que é uma característica da CEI o nosso cuidado desde o início com a transparência da nossa atuação. E isso, a transparência para uma comissão que funciona em Brasília com um volume enorme, porque 16 mil processos, nós não conseguimos nem imaginar, né? Quando eu penso que eu e a Mônica e a nossa equipe, nós manuseamos 15 mil processos, eu nem acredito em todo esse tempo, né? Agora, imagine os senhores, é só uma parcela, imagine tantos interessados espalhados no Brasil todo. Então, sempre houve uma preocupação, principalmente na nossa equipe lá do jurídico, né, que era o foco, era a grande preocupação, porque dali saíam as propostas de deliberação, as interpretações jurídicas, os pedidos. Então, sempre houve uma preocupação de transparência, de atendimento. A maioria dos anistiados só podiam ter contato por telefone, né? Depois por e-mail, e mesmo assim com toda essa dificuldade, muitos não conseguiam. Eu não tinha condição de atender telefone, porque eu não podia passar o dia todo falando com os interessados, né? Embora até gostaria, mas não tinha condição
lógico, de fazer isso, não fazia o meu trabalho. Mas, assim, por que eu estou falando isso? Porque a preocupação com essa resposta, essa transparência, sempre foi um ponto importante dessa equipe, desde lá de 2008. Então, nós começamos a fazer aquelas reuniões públicas, nós realizamos aqui no Rio, uma no Nordeste, na região Sul, fora as audiências de artigo de testemunha, que foi um grande avanço, uma grande conquista. Então, assim, eu estou registrando isso porque eu tenho que registrar e agradecer e mostrar para vocês que essa iniciativa da Petrobras não tem sido regra. Eu gostaria que todas as empresas agissem dessa forma. Eu gostaria que os outros órgãos e empresas tivessem a mesma postura que a Petrobras sentiu. Eu sei que os senhores têm outras demandas, mas eu tenho que registrar o lado positivo, porque nós sempre tivemos todo o apoio da Petrobras, que muitas vezes não só nos ajudou, como tomou iniciativa para resolver questões de localização de documentos, de encontrar solução, e isso proporcionou o reconhecimento da anistia desse número que já foi expresso aqui. Então, assim, é algo que nós sempre valorizamos, essa possibilidade de encontro, de falar, de ter contato, de dar a oportunidade do interessado expressar suas preocupações, como a doutora Érica colocou, em 16 mil processos, estou arredondando, claro, né? Em 1.900, nós tivemos 1.900 descontentes, né? Então, nós não pudemos, não era também, nunca foi a nossa iniciativa, a nossa intenção de dizer sim ou não para todo mundo. Nós analisaríamos, desde o início, nosso compromisso era analisar os requerimentos individualmente, de acordo com a lei. Então, nesses anos nós criamos várias frentes, foi um trabalho muito importante, que tem que ser registrado. Eu acho que essa fase final da SEI, ela tem que ser registrada com devido cuidado, porque há algo de inédito nessa comissão, e eu queria chamar a atenção dos senhores. Vamos considerar só o histórico da anistia, o histórico que os senhores conhecem bem, porque eu, em 90, eu não tinha ideia do que estava acontecendo na administração pública federal. Mas nós tivemos de 94 até 2004, quantas comissões? Então, nós tivemos, assim, 4 instâncias. Se a gente considerar, em 94, pela Lei 8878, nós tivemos a instituição das subcomissões setoriais e da CEASAF, aquela que todos vocês conhecem, que houve então o deferimento de por falta de registro, nunca houve um número exato, mas sabemos que foram mais de 30 mil declarações de anistia. Mas não há, porque os documentos se perderam. É bom chamar a atenção disso e das outras comissões para falar sobre o que a SEI está fazendo agora. Então vamos só relembrar os fatos. As subcomissões setoriais e a SEA trabalharam em 94. Analisaram todos os processos? Não. Essas comissões, a SUB e a SE, elas terminaram, elas deixaram de existir com passivo e grande. Depois vieram as comissões revisoras do governo FHC. Primeiro a SERPA, né, com os decretos de 95, 1498, 1499, e depois a COINTER, no ano de 2000. Essas duas comissões revisoras acabaram, quando deixaram de existir, tinham terminado a demanda? Não. Todos os senhores sabem a confusão que é analisar um processo que começou em 93, 94 até agora. Nós sabemos, né, Mônica, a dificuldade que é resgatar esse histórico. Claro, e aí em 2004 é criada a SEI. Então nós podemos considerar que a SEI foi a 4ª instância criada dentro da administração pública federal para resolver aquele problema, aquela questão que começou lá em 90, 92. Então, eu estou considerando 8 anos, porque de 2007 até agora, mas são 10 anos de SEI. Mas eu considero 8 por causa do parecer 01, que realmente foi o marco que propiciou a solução para as questões relativas aos anistiados. E nesses anos, desde os senhores com certeza se lembram, e eu acho interessante resgatar isso, porque a gente tem facilidade, né, de esquecer as dificuldades, mas o ano de 2008, 2009,
Nós passamos na SEI uma dificuldade muito grande, porque nós tínhamos as decisões fundamentadas, né, Mônica? Assim, a gente tinha fundamentação jurídica, os nossos posicionamentos, mas nós não conseguimos que aquelas decisões se concretizassem em retorno. Por quê? As resistências dos órgãos, ministérios e empresas. Foi uma luta. Só quem estava lá na SEI nesse período, ou alguns de vocês que acompanharam de perto, sabe, eu e a Mônica, nós trabalhávamos em duas frentes. Uma era para elaborar os pareceres e a fundamentação jurídica, e outra era um trabalho de convencimento dentro da administração pública. Eram reuniões e reuniões e reuniões, e sempre encontrando resistências, porque, claro, dava para entender, era algo novo, havia muito questionamento. Imaginem para o gestor público, mas essa anistia está enrolada desde 94, né? Colocavam o pé atrás e era um número enorme de resistência. E nós fomos vencendo um a um. Foi um trabalho que não foi só assim. Foram várias, e aqui então, eu registro mais uma vez que aqui na Petrobras a gente sempre teve uma facilidade de conversa, a gente avançou rápido aqui, mas em outros órgãos nós temos resistências até hoje, né, Edson? Então, por que eu estou colocando esse histórico para vocês, que eu acredito que é algo que tem que ser registrado nesse trabalho, nesse relatório final da SEI, que foi uma grande conquista. Aí sim, essas primeiras resistências nós vencemos. Depois foram os primeiros recursos, os pedidos para prova testemunhal. Gente, prova testemunhal no âmbito federal era algo inédito. Essa comissão, essa SEI, propiciou a possibilidade de produção de prova testemunhal para a prova de vício de consentimento. E nós fomos ouvir os interessados. Eu nem já perdi a conta de quantas capitais. Florianópolis, São Paulo, Santos, Belo Horizonte, Aracaju, Salvador, Recife, Belém, até Boa Vista nós fomos. Então, assim, isso é uma grande conquista. Nenhuma outra comissão anterior fez um trabalho tão amplo, onde foi concedida tamanha oportunidade de contraditório e ampla defesa. Então, assim, eu sei que eu estou fazendo uma defesa em causa própria? Não, eu estou fazendo um reconhecimento que deve ser feito histórico, porque não há registro na administração pública de uma comissão que tenha dado essa abertura. Essa reunião de hoje é um exemplo desse princípio. A nossa concordância de virmos, de sairmos lá de Brasília e virmos para cá hoje, é porque esse tem sido o princípio desde o início. De olhar para os rostos, de conversar, de responder. E eu fico assim, muito, pessoalmente, muito feliz e grato por ter participado desse processo. Porque agora nós estamos terminando, mas como a Érida bem colocou, né, esse trabalho de finalização da SEI, que provavelmente vai levar mais um ano, o ano que vem, que seja, não sei qual período, mas é a primeira vez que uma comissão nessa história está terminando o trabalho. E nós estamos terminando. Se os senhores visitarem a nossa coordenação lá, principalmente a coordenação de análise jurídica, os nossos armários estão vazios. Gente, não dá para acreditar, né? Não é, Mônica? É algo, assim, eu estou falando com os senhores aqui como se fosse uma reunião particular, pessoal. Eu acho que eu posso ter essa liberdade de colocar isso para os senhores, até porque a nossa reunião hoje ela é até pequena e fechada em termos de assunto. Mas, assim, é uma grande realização. E nós temos vivido, presenciado essas várias fases da SEI, e esse ano foi um ano diferenciado, onde eu já estava desligada da comissão, e por um conjunto, né, de fatores, que um foi a necessidade da consultoria geral do nosso superior, e a necessidade fática lá na SEI, eu e a Mônica, nós assumimos o compromisso de, nesse ano, terminar a análise dos processos que faltavam, aqueles que não tinham recebido nenhuma análise, aqueles de 2004. Então, eu estou excetuando o mandado de segurança e os pendentes de decisão, porque eles aparecem todos os dias, né? Então, estou falando daqueles processos que aguardavam decisão. E eu fiquei como suplente, a Mônica como titular, porque eu estou como titular numa outra comissão. Então, nesse ano, né, de mais ou menos de junho para cá,
eu cumulei 2 comissões, né, fazendo análise dos processos da SEI e também tratando de uma comissão que trata de um assunto totalmente diferente, também nova lá no âmbito da administração pública federal. E eu vejo assim, com grande satisfação o ano terminando e nós temos conseguido fechar e cumprir aquele objetivo, aquele desafio que foi colocado principalmente para eu e a Mônica, porque, gente, eu sei que assim, a Égida faz um trabalho que eu não daria conta, né? Porque ela tem que tratar dessa coisa burocrática que é a questão de retorno, falar com os órgãos. Ela trabalha o dia todo, não é fácil fazer o trabalho dela. E o nosso é pegar as questões, é procurar fundamento jurídico, é dizer o sim ou não. Então a responsabilidade é muito grande. Às vezes a gente senta com um processo, eu e a Mônica, a gente sempre conversa antes de elaborar o parecer, e ficamos às vezes horas tentando definir. Imagine o peso que é, a responsabilidade que é, porque para cada história de vocês a gente trabalha como juiz. E depois é submetido a julgamento pelo pleno, mas não deixa de ser uma decisão que afeta diretamente uma pessoa. Então, assim, tudo isso que eu estou contando para vocês, eu quis resgatar esse histórico para valorizar o que está acontecendo aqui, valorizar a iniciativa da Petrobras e dizer para vocês o seguinte: a postura da Petrobras com a Chaves, eu queria que fosse regra, mas infelizmente não é, tá? Primeiro, que eu achei muito bonito a postura da empresa de absorver todos os seus anichados. Não é assim, né, Égida? A maioria dos nossos anichados lá tem que conseguir exercício em outro local. Tudo bem, a gente entende que é uma forma de retornar, então ótimo, né? Mas é muito interessante você ver a empresa valorizar o seu empregado. Então, quero registrar aqui, porque eu sempre elogiei essa iniciativa, essa postura da Petrobras com relação aos anichados e agradecer todo o auxílio que nós recebemos no nosso trabalho já na SEI daqui, e por isso para nós é um prazer estarmos aqui e atendermos esse convite. E queria também sugerir para os senhores, porque eu sei que as demandas, eu já tive uma amostra das demandas que existem, né? Nós sabemos disso. Mas eu queria sugerir aos senhores que aproveitem a nossa presença aqui, da doutora Égida, da doutora Mônica, para tratarmos as questões afetas à SEI, porque assim, não vai ter muito sentido, porque eu não vou poder falar muito de questões extra-SEI, como a Lei 10.559 ou as outras leis que também atingiram alguns dos senhores. E dizer que nós estamos aqui, sim, à disposição para esclarecer naquilo que for possível, né? Sempre deixando claro para vocês que nós nunca colocamos vontade pessoal, oposição, não. A gente simplesmente aplicou a lei, dentro dos parâmetros que a gente tem lá na AGU, e sempre com decisões muito fundamentadas. Tanto o sim como o não, nós temos a mesma preocupação de fundamentar. Tanto é que todos os recursos que são endereçados à SEI, eles são analisados com a mesma responsabilidade e cuidado de qualquer outro pedido. Então, agradeço a presença de vocês, o convite, e estamos aqui, eu e a Mônica, nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas que porventura ainda existam. Obrigada. Obrigada, senhora Maria.